A gente sabe, aí outro assunto, que é o Santo Sudário, Sudário, provavelmente a relíquia mais famosa de todas, né? Ele estava envolto num tecido. Não há nenhum registro desse tecido depois da Bíblia. Ele reaparece em algumas crônicas do século VII, em Constantinopla. Depois ele aparece no século XII na França. E no século XV ele aparece em Turim, onde ele está hoje na Itália. Esse tecido é super interessante. Se for uma relíquia, ela é a mais bem feita das relíquias, tá? Ela aparece ali um cara mais ou menos 1,80 m, 1,90 m, acho. Aliás, um cara muito alto para a época dele, tinha 1,60 m provavelmente, em média, mas é sangue mesmo, tal. Só que o carbono 14 mostrou que é uma relíquia mais recente, então provavelmente não é real essa relíquia. Aliás, se a gente vê aquele Cristo do Santo Sudário, é um Cristo meio europeu, né? O Cristo original dificilmente seria como o Santo Sudário. Como que seria, então, a fisionomia desse Jesus, o Nazareno ali, nascido em Belém ou em Nazaré, ou nascido, sei lá, em qualquer lugar daquela região, que é hoje a galera que nasce lá, a descendência continua ali a mesma. Como seria a descrição dele assim? Não é esse Jesus igual nós estamos ali, o bonitão, não, com cabelo, o europeu, bacanão não, né? Acho até que ele podia ser legal igual esse, né? Mas vamos imaginar que a gente encontrou com ele na Palestina no primeiro século, pegamos uma máquina do tempo, voltamos lá e encontramos ele. Bom, um cara com roupas surradas, as pessoas tinham uma peça de roupa só, ele era muito pobre, uma sandália surrada, porque ele andava demais. O território que ele andou é curto, mas ele andou várias vezes. Ele andou mais ou menos 200 quilômetros, indo e voltando. Alguém com os pés sujos, ele tinha que lavar os pés, lavar as mãos para comer, isso a Bíblia mostra. Uma tez, né, uma pele mais escura, como é a pele dos palestinos hoje. Ele devia ser muito parecido com os palestinos, com os árabes, né? Ele era a origem étnica é a mesma dos árabes, né? Cabelo mais crespo, provavelmente cabelo curto, mas provavelmente ele tinha barbas. Provavelmente o que a arte acertou é a barba. Olho negro, ou castanho mais escuro. E se ele fosse um judeu mais observador, ele deixaria essas duas coisinhas aqui da fronte crescer, como até hoje os judeus ortodoxos deixam, né? Vai fazendo cachinhos. Talvez ele teria isso aqui longo. Provavelmente baixo, 1,60 m, 1,65 m, baixo, da altura normal daquela região. Um cara forte, uma saúde boa. Provavelmente alguém forte pela profissão que ele tinha, carpinteiro, alguém que andava, alguém que bateu no pessoal lá no templo, alguém forte. A Bíblia não mostra em nenhum momento que ele tinha alguma característica que o distinguia dos outros. Tá. Tanto que Judas, para mostrar quem era, teve que beijá-lo. Porque se fosse Jesus, vocês vão chegar, vocês vão saber quem ele é. Imagina que Michael Jackson está no meio de uma galera. Você sabe quem é Michael Jackson. É um cara diferente. É um cara diferente. Jesus, não, ele tem que beijar Jesus. As pessoas têm que subir em árvores para conseguir vê-lo, porque ele não se destaca, ele não é um cara muito mais alto do que o resto da multidão. Então tem lá o registro, as pessoas têm que subir em árvores. Então, esse registro que a gente tem na arte dele loiro, de olhos azuis, olhos verdes, isso tem muito a ver com uma descrição medieval chamada descrição de Lentulus, que é uma descrição, supostamente o retrato falado, feito pelos romanos, falso, completamente falso, que fala que ele tinha o cabelo loiro e ele era liso até a orelha, depois ele vinha fazendo cachos, que é mais ou menos o que a gente vê na arte. Isso é completamente lendário. O interessante é que ele vai sendo mudado, né? Quando os cristãos chegaram na América, ele virou índio. Quando chegaram na Etiópia, por exemplo, ele virou negro. No Egito, ele tinha a tez morena dos egípcios. Na Rússia, ele é um eslavo. Então, ele vai se adaptando. Mas o Cristo mais famoso, sem dúvida, é o europeu. Por si só, a imagem desse Cristo europeu é uma imagem racista. Não leva em consideração o Cristo real. Ele não era dessa forma. Ele não era. Era impossível ele ser dessa forma. Ele parece um viking, né? Nem tinha ainda tido contato com os vikings do norte. Não tinha. Ele era um homem comum da época dele, provavelmente sem nenhum destaque físico. Cabelinho preto com narizinho... É o normal, árabe ali, né? É o árabe. Ele se destacava pela fala. A mensagem dele, a arma dele é a fala. Nunca escreveu nada, não deixou nada escrito, é a fala.